irmão e irmã em Cristo. Acolho você para este momento de oração e meditação da Palavra de Deus, com as palavras bíblicas do apóstolo Paulo, palavras que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 4, palavras que também são lema desta semana, palavras que nos dizem assim: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que no ouvir da Palavra de Deus, hoje mais uma vez, possamos ouvi-la, possamos aprender sobre a vontade de Deus e que esta palavra, de fato, possa nos trazer esperança e paciência. Por isso, seja bem-vindo, bem-vinda para este momento de celebração, momento de culto ao nosso Deus. Amém. Cantemos do nosso inário, livro de canto da ISLB, o hino Obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Estamos reunidas neste momento, não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para um momento de oração. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos reunidas, mesmo distantes da nossa comunidade de fé, dos nossos irmãos e irmãs de caminhada. Graças te rendemos, pois mesmo na distância, nos dias difíceis, tu te fazes presente. Que assim como Jesus Cristo, que foi se encontrar com os discípulos após a ressurreição, possamos nós também crer nesta palavra e sentir a tua presença através das Sagradas Escrituras. Envia sobre nós o Auxiliador, o Espírito Santo, que nos dá esperança e nos ajuda a confiar na tua palavra. Que no ouvir da tua santa palavra, possamos nos deixar moldar como o barro, moldado pelo oleiro. É o que nós oramos e pedimos por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos do nosso inário, do livro de canto da ISLB, o hino Como Tu Queres. Como Tu queres, Senhor, sou teu, Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade
Queremos ouvir a primeira leitura bíblica prevista para este final de semana, 15º domingo após Pentecostes. Ouçamos do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 50, o versículo 15 a 21. Gênesis, capítulo 50, os versículos 15 a 21. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos os seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Até aqui a primeira leitura bíblica deste final de semana. Amém. Ouçamos também a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão.
Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, também texto base para a nossa reflexão, a nossa pregação neste dia. Amém. Irmão e irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Você também pode, neste momento, abrir a sua Bíblia, se você ainda não abriu ela, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e ir acompanhando a nossa reflexão, a nossa pregação. Então, Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35. Todo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus é um grande discurso sobre a igreja. Ele oferece instruções sobre como deve ser a vida em comunidade. Começa com os discípulos perguntando a Jesus sobre quem é o mais importante no reino dos céus. Mateus 18, versículo 1. E ele responde que o maior é a pessoa que se torna como uma criança. Depois ele ensina a não escandalizar os pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 6. A seguir, Jesus conta a história do pastor de ovelhas que deixa as 99 no pasto para ir atrás daquela uma que se perdeu. Mateus, capítulo 18, versículo 10. Ele não quer que nenhum dos seus pequeninos assim se perca. Ensina ainda como realizar a disciplina fraterna entre os irmãos e irmãs na fé, versículo 15, que diz assim: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós contigo. Se não te ouvir, toma contigo algumas testemunhas. Se ainda não for resolvida a questão, leve então o assunto para a reunião da comunidade. Faz o que estiver ao alcance para viver em paz e reconciliado com o teu semelhante. Já no trecho seguinte do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus ensina sobre a importância da oração comunitária. Se 2 de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isto lhes será concedido por meu Pai. E para concluir, Pedro é instruído sobre a questão do perdão, que é então o trecho da nossa pregação de hoje. Sem a prática do perdão, vida em comunidade se torna impossível. Pedro, num primeiro momento, parece generoso. Ele está disposto a perdoar o seu irmão até 7 vezes. E pergunta a Jesus, de bom coração, se isso é suficiente, perdoar 7 vezes. Sabemos que no Novo Testamento, o número 7 tem um valor simbólico. Nos textos do Novo Testamento, ele dá uma ideia de perfeição. Então, o número 7 é um número perfeito. Então, seria o número ideal de vezes para perdoar. Pedro está disposto a buscar esta perfeição. Mas será que a vida em comunidade
é simplesmente uma questão de matemática? 2 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Se é uma questão de matemática, então qual é a matemática do amor? Quantas vezes nós devemos amar alguém de bom coração? Pode a bondade, a generosidade, a misericórdia ser calculada? A resposta de Jesus parece mostrar-nos que o amor extrapola a esta lógica matemática. Os discípulos devem aprender a perdoar sempre que alguém busca o seu perdão. E para ilustrar o que está ensinando, aquilo que Jesus está falando, Jesus conta a parábola do devedor e do credor implacável, a qual nós ouvimos no Evangelho de Mateus. É muito comum a gente ouvir a seguinte frase: neste mundo tudo tem o seu preço. Quem sabe você já tenha ouvido esta frase. Comenta aí no vídeo, você já ouviu esta frase, neste mundo tudo tem o seu preço? Tudo tem um valor pelo qual pode ser medido. É necessário que tudo seja qualificado, para saber se nós estamos tendo prejuízo ou não. É nessa proporção ou naquela proporção. Porque eu fiz tantas vezes, o outro fez tantas vezes. Mas o outro fez tantas vezes, eu fiz assim. Achamos fundamental, sempre é claro, levar vantagem em tudo o que nós fazemos. Nós queremos sempre ter feito mais e melhor, mais bonito, o mais perfeito. Mas, na lógica do mundo, a lógica essa que nós aprendemos desde criança, parece que não há lugar para o perdão, pois ele implica em que nós devemos admitir um certo prejuízo quando nós perdoamos. Parece que quando nós perdoamos, nós nos rebaixamos. Então eu não vou pedir perdão. O outro que deve vir me pedir o perdão e é ele que deve se humilhar. O servo inferiorizado, assim, pela dívida diante do rei, então tinha um servo que tinha a sua dívida, clama por compreensão. Ele vai diante do rei e diz: tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha paciência comigo. Pede um prazo maior, tenta negociar a sua dívida, como se diz na linguagem econômica. E ele obtém mais do que ele pede. Aquele que estava devendo, o endividado, ganha muito mais do que simplesmente mais um tempo para conseguir pagar a dívida. Não só recebe um prazo maior, mas tem o perdão da sua dívida. Quer dizer, ele tem muita dívida e de repente essa dívida é perdoada. Ao reler esta passagem bíblica, eu também me lembrei de uma frase que diz assim: perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. O que o servo recebeu de seu rei foi a restauração da sua dignidade, a possibilidade de recomeçar a sua vida, ou quer dizer, continuar a sua vida de uma forma mais digna, sem ter o peso da dívida nos seus ombros. O rei dá o direito daquela pessoa agora ser feliz, de continuar a sua vida. Para a gente entender o tamanho dessa dívida, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. 10 mil talentos, né? Era uma coisa muito volumosa, que era impossível de
qualquer um pagar, a não ser que eu fosse um bilionário, porque vamos entender assim, na tradução da linguagem de hoje, ela não traduz por talentos, mas a linguagem original vai dizer que são 10.000 talentos. Vamos entender então, um denário correspondia ao salário de um dia de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. Já um talento correspondia a 6.000 denários. Então, um denário, um dia de trabalho. E um talento é igual a 6.000 denários, quer dizer, 6.000 dias de trabalho. Agora, a dívida do empregado do rei era uma dívida de 10.000 denários, 10.000 talentos, 10.000 talentos. No entanto, esse rei num primeiro momento ele cobra essa dívida, que era de fato uma dívida que o empregado tinha feito. Mas o empregado pediu por misericórdia, e na verdade o empregado não pediu para perdoar a dívida, mas ele concedeu o perdão da dívida. O rei concedeu. O rei usou de generosidade. Mas já o servo, que teve a sua vida restaurada e também a da sua família, com certeza, que já não tem mais essa dívida com o rei, depois de receber esse ato de generosidade do rei, esse mesmo servo não teve a mesma misericórdia, a mesma generosidade com o seu companheiro. E aí, ele não aceitou ficar no prejuízo. Ele não quis ficar no prejuízo, quer dizer, eu quero receber. Mas ele não se deu conta que ele também foi perdoado ou não quis reconhecer isso. Então ele quis levar uma vantagem, porque agora, já que ele não tinha uma dívida, ele podia cobrar esse seu companheiro e aí ele já teria mais dinheiro. Jesus conta uma breve história que com certeza foi tirada do dia a dia dos seus ouvintes, os discípulos, e ele demonstra conhecer bem a natureza humana. Nós somos assim, buscamos o perdão de Deus, mas temos dificuldade de praticar o perdão nas nossas relações. Queremos sempre receber vantagem e normalmente a gente quer sempre estar certo. Nós somos sempre os melhores. Nós não aprendemos a admitir os nossos erros, as nossas falhas. E é claro, também no mundo de hoje é incentivado a perfeição, o melhor. E não dizer, sim, nós também temos falhas. E muitas vezes por isso também os consultórios psicológicos estão cheios. Graças a Deus que temos pessoas, que nem os psicólogos, que nos ajudam neste processo de reconhecer que somos pessoas falhas e que nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição, sim. E por isso nós fugimos de levar prejuízo e de reconhecer as nossas falhas. E na verdade, nós deveríamos nos dar conta de que em todo o culto que nós participamos, também no culto de hoje, nós fazemos uma oração muito interessante e que às vezes a gente não dá tanta importância. A oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, o quê? Assim como nós também perdoamos quem? Os nossos devedores. O servo que não sabe perdoar o seu devedor acabou perdendo o perdão
que recebeu. Uma antiga música que diz assim: se ao trazeres a tua oferta perante o altar, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai primeiro buscar o teu irmão. Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar o perdão. O ministério, o trabalho, o serviço que envolve a comunidade de fé, a comunidade cristã, foi assim resumido também pelo apóstolo Paulo. No poder do Espírito proclamamos a reconciliação, porque Deus nos reconciliou consigo, pagou e apagou a nossa dívida, restituiu-nos a vida, uma vida nova. Somos enviadas a proclamar e vivenciar a reconciliação entre nós e também o mundo. Nem sempre, com certeza, será uma tarefa fácil perdoar. Ainda mais quando as relações deixam marcas em nossa vida e quando estas marcas também são de longa data. Será preciso, com certeza, por isso, superar o rancor e também superar o orgulho ferido. Mas podemos estar certos de que o perdão não gera nenhum prejuízo para a nossa vida, mas pelo contrário, quem perdoa ganha muito mais. É um ganho enorme perdoar, pois nada é mais importante para nós cristãos e cristãs, nada é mais importante nas nossas relações do que poder olhar no olho das pessoas e encontrar compreensão, amizade, encontrar um coração aberto. Por isso é bom nós vivermos em harmonia, em compreensão, em perdão. Se nós falhamos, se nós erramos, que possamos pedir perdão. E isso deve ser uma prática diária. E não só com pessoas que nós encontramos esporadicamente lá de vez em quando. Não. Esta prática do perdão, ela deve começar dentro de casa. Quantas famílias não vivem uma relação harmoniosa por um pedido de perdão, por uma desculpa? Eu não quis dizer isso, eu não quis te ofender. E isso se fala do marido para a mulher, da mulher para o marido, também dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Que nós possamos praticar o perdão em nosso lar. Que esta palavra de hoje do Evangelho nos ajude a sermos imitadores de Cristo. Que não façamos da nossa fé uma questão matemática para saber se eu já perdoei 7, se eu estou devendo, se eu estou ganhando, quem ganhou ou quem perdeu. Que possamos simplesmente dizer sim, eu vou perdoar. Todas as vezes que for preciso, para que assim eu possa também devolver a felicidade, a alegria, a vida digna para o meu próximo. Que a paz de Deus, que é maior que o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do nosso inário, do livro de canto da ISLB, a música Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos qual tu e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Temos agora um momento de bênção para a nova diretoria da Comunidade Evangélica de Santos Reis. Em assembleia feita esses dias atrás, foi então escolhida uma nova diretoria, devido também à legislação brasileira, à questão de documentos que nós precisamos encaminhar, mesmo com essa pandemia. Então nós fizemos uma reunião presencial, claro, com os devidos cuidados que também agora nós temos que tomar. E essa nova diretoria da comunidade, então, é assim formada: Nilvo Ari Kunz, presidente; vice Angelita Maria Kremer; tesoureiro Juliano Jung; vice-tesoureira Bárbara Cristina Miller; secretária Marlise Koch da Silva; vice-secretária Denise Weber Ulrich; e o conselho fiscal: Arani Koch, Ayrton Koch, Valdir Cirineu Koch, Clayton Appel e Ari Alvício Krug. E esses também nós queremos incluir na nossa oração de intercessão, a oração geral da igreja, pedindo também que Deus
abençoe esta nova diretoria, que esta nova diretoria tenha sabedoria e discernimento para encaminhar os assuntos da comunidade da melhor forma possível. Sempre lembrando que esta diretoria não está sozinha, mas está sempre na companhia de Deus. Deus envia o seu Espírito Santo para que este grupo também possa sempre tomar as melhores decisões. Por isso, que Deus abençoe esta nova diretoria e queremos juntos orar para que Deus conduza os trabalhos desta comunidade nesta nova gestão. E é claro, não podemos deixar de agradecer também à antiga diretoria, em especial à presidente Angelita Kremer, que também fez um belo trabalho nos últimos anos. Com certeza, o nosso muito obrigado pela dedicação do seu tempo à frente da comunidade evangélica de Santos Reis. Convido para que juntos, então, façamos a oração geral da igreja, a oração de intercessão. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça, eu, porém, sou Teu pecado. Levaste sobre Ti o meu pecado e deste a mim nova vida. Tomaste sobre Ti o que não eras e deste a mim o que eu não era. Senhor Jesus Cristo, permaneço contigo e a Ti me prendo e em Ti eu creio, pois Tu somente és o que importa. Pois quero ir e confrontar-me com os 10 mandamentos e aplicar-me às boas obras. Mas a principal será a Ti me atenha e que por Ti me seja doada a vida eterna. Por isso, Senhor, intercedemos por todas as pessoas que sofrem com a distância, sofrem com o isolamento. Oramos pelas pessoas que não conseguem perdoar, pelas famílias que não vivem em paz e harmonia. Oramos pela Tua igreja para que ela seja exemplo de perdão e reconciliação. Oramos por todos que sofrem por causa das dores físicas, emocionais ou psicológicas. Oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, também pela nova diretoria da comunidade evangélica de Santos Reis. Ó bondoso Deus, que a Tua mão conduza este grupo e que as suas decisões estejam sempre baseadas no amor, na reconciliação, baseadas nas Sagradas Escrituras, baseadas no Evangelho. Ó bondoso Deus, sabes o que se passa em nosso coração, em nossa mente, sabe das nossas preocupações, das nossas aflições e também das nossas alegrias. Tudo isso incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, e assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora o momento dos avisos, dos comunicados. Tenho somente o convite para o próximo culto, no próximo domingo, que será um culto especial. Semana que vem dá-se início à Semana Nacional da Oase. E o grupo daqui da Paróquia União, as oásis aqui da Paróquia União, então vão conduzir este nosso culto no próximo domingo. Então será um culto muito especial e convido você a participar mais uma vez da nossa celebração. Então este foi o nosso culto de hoje, a nossa celebração, que a Palavra de Deus possa encontrar um solo fértil em sua vida, que ela possa crescer e te transformar também. E queremos sair deste momento sob a bênção, sob a proteção de Deus.
Se você puder e quiser, também estenda as suas mãos neste momento como gesto de recebimento da bênção de Deus. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai e o nosso Criador, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a bênção do Espírito Santo, o nosso animador, esteja contigo hoje e sempre. Assim te abençoe e acompanhe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado dia e até o nosso próximo encontro. Amém.